hiperbólico. O ajuste hiperbólico é um ajuste que eu vou escrever neste formato aqui. Tá? Ou seja, ele vai ser escrito nesse formato aqui. Ele está dito aqui. Isso aqui é um ajuste hiperbólico. Então, como é que ele é feito? Ele vai ser posto numa forma linear. E esse ajuste aqui, a gente vai começar agora a trabalhar com outros ajustes, que o Excel não faz. Nós vamos ter que adaptar, fazer uma matemática aí para que a gente tenha uma resposta do Excel. Tá? Porque esses softwares que fazem as coisas, eles geralmente fazem o que é mais pedido, né? Quando começam a aparecer outras coisas, aí tem que fazer um pouco de modelagem, né? Como acontece aqui, o ajuste hiperbólico. Bom, então, como é que eu vou fazer isso? Como é que se procede? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que se eu tenho algo nesse formato, se eu permutar o y com o denominador, vou ter isso aqui, né? Então, o que eu saí daqui para cá, né? Aquela velha história. Eu tenho 1 sobre 2 igual a 2 sobre 4, ou seja, essa igualdade é verdadeira. Então, se eu multiplico o 4 por 1, é a mesma coisa que eu fazer 2 por 2. Vai ser a mesma coisa que se eu pegar esse 2 aqui e esse 1 aqui. Ou seja, eu permuto, posso pegar esse 2 passa para cá e esse 1 passa para lá. Ficou isso aqui, ou seja, nós não mudamos em nenhum momento, né? A igualdade é verdadeira nas três situações. A gente só foi trocando as coisas de lado, ou seja, multiplicando, passa multiplicando ou passa dividindo. Da mesma forma acontece aqui. Ou seja, eu posso multiplicar o y pelo denominador, eu passo daí o y dividindo. Tal e qual aconteceu aqui. Bom, então, o que acontece? Eu posso ver que o meu 1 sobre y, ele é, eu vou chamar ele de y maiúsculo. Tá? Vou chamar ele de y maiúsculo. E aí eu posso ver que eu tenho uma relação linear entre o y maiúsculo e o x. Tá? Eu tenho uma relação linear entre o y maiúsculo e o x. E aí, então, eu vou poder fazer um ajuste, uma regressão linear entre y e x. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então tá. Bom. Então tá. Assim, aqui eu tenho o 1 sobre y. Quando eu coloco aqui, ou melhor, eu tenho x e y. Quando eu tenho x e y, eu tenho um gráfico nesse sentido aqui. Ó. Esse gráfico nesse sentido corresponde a esse gráfico aqui. Quando eu faço 1 sobre y, né, eu faço y, faço 1 sobre y igual a 0 mais a 1 x, eu tenho uma reta. Eu vou ter uma reta. Então, aqui eu linearizo dividindo, fazendo o inverso de y. Bom, então vamos ver isso como funciona. Então, por exemplo, eu tenho esses dados aqui. Então, eu tenho um x, eu tenho um y. Né? Lembrando que existe uma relação de causalidade entre o x e o y. Então, tá. Então, se ele está pedindo para fazer um ajuste de hiperbólico, o que nós precisamos? Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso no Excel. Só pegar os dados aqui. Tá. Então, vamos chamar isso no Excel. Então,
Aqui está meu x, e aqui está meu y. Não existe uma relação de causalidade, por isso que ele está escrevendo em f de x, né? Ou seja, tenho menos 3, opa, x menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,5 e menos 0,4. Aqui eu tenho 0,13, 0,20, 0,49, menos 2,01, 0,99. Ok, beleza. Tá, aqui. Bom, se eu pegar, for fazer um gráfico de dispersão, vê que ele tem esse formato aqui, né? Ele vai ter o formato de um formato que é bem característico da hipérbole. Tá, então o que nós vamos fazer? Nós não temos esse ajuste ali no Excel. Então vamos trabalhar um pouco com ele. O que ele disse? E quando eu tenho esse formato, o ajuste linear ele vai ser 1 sobre y igual a 0 mais a 1 de x. Então vamos fazer isso. Bom, eu vou ter que ter aqui 1 sobre y. Quanto é que é 1 que divide y? Aqui. Fiz 1 dividido por y. Então, tomando 1 sobre y, o que vai acontecer? Então, agora eu vou pegar este com este. Ou seja, eu tenho uma relação entre x e 1 sobre y. E vou fazer o gráfico. Ficou isso aqui. Tá. Aí alguém vai dizer assim, mas agora ficou esse ponto aqui perdido. Bom, né, ele tem uma justificativa para ele. Mas tá lá. Deixa eu ver uma coisa se eu anotei o valor certo do 13. Deixa eu só ver. É menos 13, né? Aqui é menos. Agora sim. Ó, agora fechou. Menos 13. Beleza. Tá ali. Para ver agora claramente que eu tenho uma reta, né? Antes, quando eu tinha o x e o y, né, eu tinha o comportamento bem hiperbólico, né? Que eu já tinha mostrado aqui para vocês. Era bem hiperbólico. Então, quando eu fiz 1 sobre y, eu passei a ter uma reta. Beleza. Então, agora, nessa reta, nós podemos fazer a regressão linear. Então, já pegamos o padrão linear. Tá, aqui. Ali a nossa regressão linear, né? Ali ela. E o que essa regressão linear está dizendo? Então, vamos lá interpretar isso. Aqui todo passo a passo. Então, essa aqui é a regressão linear, né? Então, essa regressão linear, o que o Excel me jogou foi isso aqui. Y igual a 2,89, x mais 0,9092. Tá, o Excel me jogou. Mas, no nosso problema, isso, não. O meu y maiúsculo corresponde a 1 sobre y minúsculo. Então, eu tenho que colocar no lugar do y maiúsculo 1 sobre y. Dessa maneira, reescrevendo o problema, eu tenho que y minúsculo, ou seja, ele passa multiplicando e todo esse lado, do meu lado direito, passa dividindo. E aí, então, eu tenho isso aqui. Certo? E aí, se eu pegar o gráfico... Professor, não está compartilhando, professor, de novo? Não está compartilhando o... Ah, tá. Valeu.
Agora Se sim. puder voltar um pouquinho no começo dessa explicação. Então, o Excel me jogou essa expressão aqui. Né? E aí, o que acontece? Isso aqui não é o formato que nós temos. Então, o formato que ele está pedindo é o formato hiperbólico, porque isso aqui é o formato linear. Que é o que está aqui, né? O formato linear. O formato que eu quero é o formato da reta, da hipérbole. Então, isso aqui é o artifício e isso aqui é o que a gente quer. Então, dessa maneira, né, eu sei que eu vou ter o y maiúsculo igual a 1 sobre y. E dessa forma, eu tenho que 1 sobre y é isso aqui. Então, esse y minúsculo passa multiplicando e todo esse denominador passa dividindo. Bom, então, o que acontece? O y vai ficar nesse formato aqui. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico ajustado. Então, como é que vai ficar esse gráfico ajustado? Vamos fazer esse gráfico ajustado. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no Excel. Aqui, eu quero fazer o gráfico ajustado. Esse gráfico aqui, a gente usou ele só para fazer a regressão linear. Então, eu quero fazer o gráfico ajustado. Então, para isso, eu vou precisar do y, vou chamar de y ajustado. Então, quem é esse y ajustado? Esse y ajustado é o valor do y que nós tínhamos feito o ajuste. Está lá como sendo 1 sobre 2,8 952 x mais 0,92. Então, escrevi isso aqui. Então, o meu y ajustado é isso aqui. Então, como é que eu vou escrever isso? Vai ficar igual a 1 que divide. Abre parênteses. Tem que abrir parênteses para colocar tudo dentro do denominador. 2,89, 52 vezes x. Eu estou seguindo isso aqui. Mais 0,9092. Isso aqui é o ajuste que nós vimos, né, que nós reescrevemos. Então, aqui. Deu um valor parecidinho, né? Então, retomando. Da onde que eu tirei esse y aqui? Né? Esse y é o valor ajustado, é esse valor aqui. Tá? Então, agora, é esse valor aqui. Então, agora eu estou pegando essa expressão e estou reescrevendo ela aqui. Então, agora eu vou ter o y ajustado. A gente vê que ele dá parecido. O valor ajustado ele tem que ser parecido. Ele não é igual, ele é parecido. Semana que vem, quando a gente falar de interpolação, a gente vai ver que interpolação, sim, as coisas são mais parecidas, são iguais. Enfim. Então tá, então agora eu vou pegar o y, o x, o y normal, o y dado, com o y ajustado. E vou fazer o gráfico. Então, a gente pode ver o seguinte, que o y ajustado, ele dá bem próximo, né? Então, como é que eu vou colocar agora essa laranja, né? Fazer o gráfico contínuo. Então, eu vou lá. Seleciono, né? Alterar tipo de gráfico. Né? Aí ele vai aparecer isso aqui. Então, aqui, onde eu estou falando de y ajustado, eu vou pedir esse modelo aqui, ó. Então, eu venho aqui, eu quero fazer esse modelo, eu quero modificar no y ajustado. Eu fiz isso, ok, e apareceu, então, aqui esse gráfico. Ah, mas por que ele veio aqui e não foi até aqui embaixo? Olha, porque aqui, ó, o valor de y ajustado deu menos 4,018 e o y tabelado é menos 4,99. Então, por isso ele veio só até aqui, certo? Quanto vale o R agora? Né? O R é o mesmo R da regressão entre o x e 1 sobre y, né? Que era de 0,99. Um ajuste bem bom, por sinal. Bom. Então tá.